A graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, fazer mais uma oração. Já vou aproveitar e ler o versículo base dessa palavra que Deus trouxe ao nosso coração nessa noite. Provérbios 29, versículo 23, que diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Amém. Vamos orar? Amado Deus eterno, grande é o Senhor e santo é o teu nome. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Tu é a força e teu é o poder. Eu nada sou, Pai. É no nome do Senhor Jesus que coloco diante do Senhor aqui, Pai. E aguardamos de ti a palavra que venha descer do céu como maná para os nossos corações. E que em nome do Senhor Jesus, toda força contrária, todo espírito de engano maligno, todo espírito de falsidade, mentira, fofoca, tudo aquilo que o diabo possa usar para causar contendas e dissensões, nós amarramos agora em nome do Senhor Jesus e declaramos falida e que caia por terra em nome de Jesus toda obra do inferno, mas que o Espírito Santo venha trazer a verdade em nosso coração e que todas as mentes sejam desprendidas, que o nosso pensamento esteja voltado a ti, que o nosso pensamento seja cativo a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, vou ler mais uma vez aqui a palavra que diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Obterá honra. Eu estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra, sabendo que ia trazer a mensagem hoje. Aí, devido a alguns fatos que aconteceram ontem pela manhã e também no ensaio à noite, eu entendi que Deus queria que trouxesse essa palavra. E percebi também, não pela sensibilidade que Deus, pela graça, nos concede, pairando no ar esse espírito de orgulho. E é interessante a gente entender o modo que ele opera. E é um dos que mais causa estrago, causa divisões. O orgulho, ele causou divisão no céu, né? Você imagine o querumbi ungido, que ficava entre as pedras afogueadas. Ele era um dos seres de maior confiança de Deus. Ele foi criado especificamente para levar não era qualquer anjo que tinha o mesmo acesso que ele. E ele, com essa perfeição e com essa glória, foi consumido por esse sentimento e causou a divisão lá no céu. E se ele, que era perfeito em glória, imagine nós. E o orgulho está em todos nós. Pelo menos eu sou sincero para admitir isso. Um dia teve um que estava falando, não, o ideal é não ter orgulho nenhum. E ele foi defendendo tanto aquela tese que ele se tornou arrogante e já deu para ver o orgulho nele. Então, assim, eu quero trazer essa palavra com carinho e cuidado e que os irmãos entendam que o propósito aqui é envergonhar o inimigo através desta palavra. Não é fulano, ciclano, não. O propósito é o modus operandi que Satanás age através do orgulho. Quando nós estivemos em oração, em jejum, num sítio que
que esteve o pastor e mais o irmão que não está aqui, nós tivemos 3 dias lá em sessão 2, aí o terceiro a gente concluiu aqui. E o Senhor falou que isso tem causado divisão na igreja, assim, divisão que você não percebe. A hora que a igreja começa a ir, ela começa a ir. A hora que o ministério tal começa a crescer, a hora que o ministério X começa a crescer, e aí a gente veio, o pastor começou a pregar sobre orgulho, aí ele deu uma acalmada. E aí agora é a hora da gente, eu percebo então que é a hora da gente falar um pouco sobre isso. Amém? Então, o orgulho ele é um sentimento de superioridade e autoimportância, que pode levar a uma sensação doentia de direito. A Bíblia contém diversas advertências sobre os perigos do orgulho, que tem sido visto como raiz de muitos outros pecados. O orgulho é um sentimento perigoso, porque leva a outros pecados, como, por exemplo, ele manifesta de formas bem diferentes, mas sempre com o mesmo propósito: arrogância, narcisismo, farisaísmo e soberba. A Bíblia menciona o orgulho em muitos contextos. Por exemplo, Provérbios capítulo 16, versículo 5 diz: o orgulho é listado como uma abominação para Deus. E ainda diz assim: certamente não ficará sem castigo. Eu gostaria de descrever aqui, eu falei a palavra soberba, narcisismo e farisaísmo, né? Mas eu vou definir explicar o que é. O farisaísmo vem dos fariseus, o tipo de comportamento que eles tinham. Como que era o tipo de comportamento que eles tinham? Se a gente não policiar, não dosar, a gente vai ficando desse jeito. Hipocrisia, falsidade, fingimento, simulação e manipulação. Isso é uma definição resumida com uma conduta farisaica. Narcisismo é aquela pessoa que ama a sua autoimagem, é grandioso, é cheio de si, tipo, sem mim o barco não anda, sem mim a banda não toca. Tipo, eu sou o cara, como diz, né? Eu sou o cara. E esses tipos de comportamento, esses tipos de sentimento, ele vai reduzindo o seu nível de empatia. Como assim o nível de empatia? Se colocar no lugar do outro. Você não sabe como que é o tempo da outra pessoa, quantos trabalhos ele tem, ou ela, ou negócios, qual que é o esforço que essa pessoa está fazendo. Talvez não consiga dar o melhor, a quantidade que você dá, mas também é o melhor dessa pessoa, conforme o tempo que tem e suas limitações. Conforme suas limitações. Então, esse comportamento farisaísmo de hipocrisia e falsidade, ele não suporta confronto. Se tem alguma coisa, sabe como que Satanás é envergonhado? Resolve agora. Porque se sair daqui, ficar como o chiriquinho, e leva outro para outra situação, outra pessoa, vai virando aquela transmissão de sentimentos, dali a pouco, aquela outra pessoa envolve tanta gente, que quando é fé, começa a dividir igreja. E, gente, eu presenciei tudo isso. Presenciei tudo isso. Então, quando eu percebo, não é que eu estou enxergando pessoa X ou Y. Eu estou enxergando o modo operando dele. Operandos dele. E qual é a consequência?
E depois eu vou contar um testemunho aqui, tentar, se der tempo, mas seria muito bom. Quais as consequências do orgulho? Vou citar alguns versículos, se os irmãos podem procurar aí. Isaías, por exemplo, no Antigo Testamento, Isaías capítulo 2, de 11 a 12, diz que o orgulho é descrito como o pecado que trará destruição. Interessante que há aquele rebuliço, né? Há aquele rebuliço, aí a pessoa ou muda de igreja, ou sai de empresa, ou muda com quem que a situação vai acompanhar. O orgulho está dentro da pessoa e não entendeu. Aí quando está em outra igreja, aí fala assim, mas por que você está? Não, aconteceu um rebuliço lá e Deus me mandou para cá. Aconteceu situações que me levou a vir aqui, então eu entendi que Deus queria aqui. Não é bem assim. É igual aquelas pessoas que descansam nada acontece se não for pela permissão de Deus. Eu vou vender droga aqui hoje, vou ganhar o dinheiro, aí depois amanhã eu paro, porque esse dinheiro eu usei para fazer alguma coisa do bem. Não, Deus permitiu, porque Ele não mandou nenhum raio na minha cabeça, então Ele permitiu. Ele não me impediu, então Ele permitiu. Você tem o livre-arbítrio, você pode fazer o que quiser. O que eu entendo é que cometemos erros, acontece divisões ou qualquer coisa, e quando vai para outro lugar, ou outra igreja, ou outro ministério, ou não vou fazer mais parte de teatro, vou fazer parte de outra coisa. Não, vou mexer só com os jovens, não vou mexer. E o orgulho, o diabo está lá, o diabo está lá, e ele está sendo vitorioso. E as pessoas vêm pensando que é fulano, que é ciclano, ou que até ele mesmo, e de repente pode ser todo mundo, porque não está vendo o modus operandi, não está percebendo o modus operandi. Eu entendo que nós cometemos os nossos erros por decisões erradas, decisões que tomamos sem orar, sem consultar a Deus, sem fazer um propósito para ter uma resposta, porque se fizer, Ele responde. Aí cometemos erro e depois Deus vem consertando por trás, porque tem um propósito para a sua vida. Mas não é que Deus permitiu. Não é que você veio parar aqui por conta de Deus fez acontecer um rebuliço lá na igreja inteira só para eu vir para cá. Gente, não faz nenhum sentido lógico. Deus te ama, tem um propósito, e Ele vai realizar esse propósito. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. A única forma de Deus não realizar o plano na sua vida, palavras que eu ouvi do pastor Domingos várias vezes, se permitir o orgulho. O orgulho. Se ele crescer a tal ponto, primeiro porque você não enxerga erro em você, você enxerga nos outros. E agora vamos aprender um pouco sobre liderança aqui. Vamos olhar para Jesus, né? Um exemplo interessante. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, demonstrando servir com humildade. E quando um se atreveu, não Jesus, eu que tenho que lavar os vossos pés, Jesus falou, se você não tem parte comigo. Um ensinamento. Liderar com sabedoria, com humildade. Gente, a única arma que o diabo não pode copiar, ele não consegue, é o amor. Não consegue. A única arma que ele não consegue copiar é o amor. Ele não consegue. Não, ele usou... agora a gente não pode falar nome, senão recebe processo, né? Mas ele usou uma pessoa qualquer lá para curar. Usou. Satanás usou. Ele usou uma pessoa para falar muito bem. Usou. Mas ele não imita o amor. Ele não consegue imitar o amor. Então, se for nessa vibe do amor, por exemplo, palavras que Jesus falou. Gente, eu estou saindo não estou nem usando o negócio ali. Palavras que ele falou, que não está nem aqui, que levei agora. Considere o outro superior a si mesmo.
Gente, a gente já mata um monte de coisa aí. Considere o outro superior a si mesmo. Somos líder de um ministério. Somos líder de um ministério. Nós temos ou de uma casa. Você é líder da sua casa. Você é líder do seu lar. Se você for ter arrogância com a sua esposa, prepotência, ou com o seu marido, não vai chegar a lugar nenhum. Vai chegar ao divórcio, à destruição da casa. Então, a libertação que eu estou falando hoje é uma libertação preventiva nessa área. Você pode trazer, você pode decidir entre a paz, a felicidade, ou estar certo, porque por mais que você pense estar certo, quando você vai ver, não está. Só pelo fato de estar operando na zona da arrogância, da prepotência, já não está certo. Você pode transmitir essa mesma palavra com um outro sentimento. Por exemplo, o que diz Mateus? Jesus nos adverte que o orgulho pode levar à cegueira espiritual. Você não vê erro em si, você não vê não vê. Tudo é nos outros. Mas não consegue ver, tá? E chega um ponto que não consegue se arrepender, porque não enxerga erro em si. Gente, isso é perigoso. Deus adverte que o orgulho leva à destruição. Em Provérbios capítulo 11, versículo 2, Deus adverte que o orgulho levará à vergonha. Provérbios capítulo 11, versículo 2. O orgulho levará à vergonha. Por que levará à vergonha? As pessoas falam que a mão de Deus é pesada, mas não é que a mão de Deus é pesada. É que Ele tira a mão dele. Entendeu? Você não ouve, está ali, Ele tira a mão dele e vem a outra mão. E aí traz todo o peso. Aí traz todo o peso. Aí é a hora que entra é o processo que eles falam, alguns falam, passar pelo moinho. Não tem a cana que ele passa para você tomar uma garapa doce, para ficar bom. Ele não passa você numa prensa. Ali vai tirando, sai a sujeira para um lado e o caldo para o outro. Pelo menos aquelas máquinas boas, né? Tem uns que socam a sujeira junto com o caldo. Mas eu quero me referir ao exemplo da que sai a sujeira para um lado e a calda para o outro. E Deus faz assim. Quando o orgulho atinge um nível que você não consegue ouvir mais ninguém, então Ele faz isso. Aí entra num pequeno testemunho que eu quero dar. Eu vou tentar não falar o nome da pessoa, porque eu amo muito essa pessoa e não quero expor. Mas muito próximo a mim, Deus falou assim, eu estava orando por essa pessoa, né? Falei, Senhor, por que passou por várias igrejas, teve desde a adolescência, eu vejo essa pessoa já foi para 3 igrejas, eu sou evangélico sou crente convertido em Cristo, desde 97, 98, por aí. 14 anos eu tinha, 13, 14 anos. Né? 13, 14 anos. E aí, eu vendo isso acontecer. E eu vi que, eu falei, gente, a Bíblia fala suportar uns aos outros em amor. Se a Bíblia fala suportar uns aos outros em amor, é porque não há ninguém perfeito ali. E é o amor que vai resolver o negócio. Não é o julgamento, não é a condenação, porque a Bíblia, Jesus falou que se você julgar com a mesma medida, você será julgado. Então, o seu papel não é julgar, não neste momento, não aqui. Então, mas beleza, aí eu orando e meditando nessa palavra, aí o Senhor falou assim, orgulho muito grande. Aí essa pessoa começou a ver vulto em casa, demônio e tal,
E uma pessoa que muito usada por Deus, entendeu? Muito usada por Deus mesmo. Eu já vi essa pessoa ministrar para 5.000 pessoas em Goiânia. 5.000 pessoas em Goiânia. E aí, mas atingiu um nível que ficou complicado. Acontecia um negócio, mudava de igreja. Acontecia outro negócio, mudava para outra igreja. Aí não tem igreja aqui que serve para mim. Aí, foi... pastor tentando ajudar, né? Tal, vamos para lá. E aí, o negócio acontecendo. Alma sendo ganha. E aí, essa pessoa começou a ficar diferente. E Deus falou assim, ciúme para mim. E eu estava recém acontecendo essas coisas, pastor, de sensibilidade espiritual, dons espirituais. Aí falou assim, olha, ciúme, falsidade, inveja, são algumas das ferramentas do orgulho. Gente, eu estou contando isso aqui com muito zelo, para vocês verem a gravidade, porque isso prejudicou muito o ministério dessa pessoa, e eu acredito que atrasou o meu. Então, por isso que eu estou contando para vocês aqui, expondo isso. E aí Deus falou assim, vai lá e diga a essa pessoa que já chegou ao limite, que se ela não tratar do orgulho, eu vou tratar. Ou seja, Deus falou, confronta ela na palavra. Confronta. Fui lá e gente do céu, misericórdia, para que eu fui fazer isso? Quando eu fiz isso, me repreendeu igual um demônio, expulsou da casa, falou um monte de coisa. E aí Deus tinha falado um tempo antes para ir para Sapezal, e a igreja lá estava dando certo, e eu não entendi por que Ele mandou isso, mas eu obedeci. Depois eu entendi que logo veio a pandemia e lá não ia funcionar. Deus é onisciente, viu? Eu ficava chorando, por quê? Aí depois a gente vê a resposta, né? Por quê? Porque Deus estava me ensinando a confiar nele. Deus falou uma coisa, você vai e faz. Fala coisa, você vai e faz, confia nele. Então, o que aconteceu? Essa pessoa fez isso, aí eu saí todo atordoado com aquela dor, falei, mas aí fui orar a Deus, Pai, eu fiz o que o Senhor falou, e eu recebi aquele monte de palavra, e gente, e essa questão do negócio espiritual, a pessoa abre a boca, você vê aquele monte de dardo assim saindo, você não tem culpa, se Deus está te mostrando aquilo, a pessoa não sabe, e aí tem que ter uma sabedoria muito grande para poder, e de repente eu não expressei como deveria, só sei que aconteceu isso. E aí eu falei, lembrei dessa palavra aqui que eu falei essa palavra, Deus ministrou meu coração, essa palavra que o pastor falou aqui. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Se a Bíblia diz isso, pastor, é porque todos nós estamos sujeitos a irar. Irai-vos, mas não pequeis, até Deus se ira. Agora, nós não podemos nos entregar a este sentimento, porque se entregar, o pecado vai acontecer, o estrago vai vir. Então, a Bíblia diz logo depois, não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Eu falei assim, não escureceu ainda, não acabou o dia, vou atrás, vou dar mais uma chance para que essa pessoa entenda. Gente, eu não falei brigando, eu falei eu estava depois de 7 dias de jejum e oração, uma vez por ano eu fazia esse tipo de jejum. Agora eu estou num período de tratamento de saúde, então eu não estou fazendo. E aí a sensibilidade fica muito grande quando a gente faz. E aí fui lá na igreja da pessoa, fiquei lá, o Espírito Santo falou, fica aí na porta que ela vai sair. No que a pessoa saiu e me viu, refugou e entrou. Eu falei, bom, e agora?
Aí depois eu liguei, não atendia, liguei 3 vezes. Aí eu falei, vou só orar. Orei. Depois de oração de meses, aí o Espírito Santo falou, escreva uma carta, para você ver o que é orgulho. Escreva uma carta. Escrevi uma carta. E nessa carta eu fiz direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou, escreva essa carta. Essa pessoa está muito mal no hospital, o coração duro, e através dessa carta o coração vai quebrantar. Não é que estava no hospital, estava muito doente, ficando enferma demais, sabe? Uma coisinha atrás da outra que trazia... Por exemplo, uma das situações que aconteceram, um espírito maligno pegou uma outra criança na escola e foi correndo atrás com faca para matar a filha dela. Vendo o vulto dentro de casa, vendo o macacão, o gorilão. Eu falei, gente, a gente tem que ver a presença do Espírito Santo, anjos. Tem algo errado. Para crescer nesse nível, tem algo errado. E é uma pessoa que é de Deus e não estava vendo. Gente, resumo da ópera, isso foi 4 anos. 4 anos. E eu orando, e tentei falar, aí por fim veio, eu falei, agora não escapa. Peguei e fui lá, e aí foi aquela, né, choro e tal, mas o ministério e a habilidade que essa pessoa tinha para ganhar almas, tem ainda, ficou travado. Bênçãos. Aí agora eu já recebi a notícia de que as portas se abriram. Foi só matar e o que mata esse demônio? É só o confronto com amor. É só o confronto com amor. É só a humildade de reconhecer. Não, eu estou errado. Eu estou certo no que eu quis dizer para você, mas eu estou errado no sentimento que eu estou colocando. A gente vê isso. Moisés expressou com o sentimento errado, bateu na rocha e nem a terra prometida pôde ver. Gente, essa área é tão sensível que nós precisamos ter sabedoria para entender que quando esse sentimento de calor assim, de querer estar no lugar, na posição no lugar de se sentir ofendido, opa, aqui é o meu lugar. Eu não vou ligar para essa pessoa, porque quem me ofendeu foi ela. Opa, eu não vou ligar para essa pessoa. Eu não vou fazer o conserto dessa pessoa. Não foi eu que falei isso, não foi eu que falei aquilo. Aí o que acontece? Sai falando mal. Graças a Deus, isso passou. Mas eu mantive e sempre conversei com o pastor a respeito, né, com o pastor Domingos. Aí um dia e Deus usou ele ali. Deus usou o pastor para me ajudar nesse processo de resolver essa questão, né? Tem mais experiência, tem mais sabedoria, e quem tem que ficar envergonhado é o diabo. Se para o diabo ficar envergonhado eu tenho que me expor, então eu estou me expondo nesse momento. E foi assim que eu aprendi como que é o modo operandi dele. Certamente tem muito mais situações, mas o que eu consegui descrever foi isso. Então o que podemos aprender com essa lição do orgulho? Uma das lições mais importantes é que leva à autodestruição. Leva à autodestruição. Quando você vê você está sozinho, quando você vê brigou com todos que te amam, ou as pessoas não conseguem ficar perto. Ele traz a morte espiritual, pode nos levar a rejeitar a vontade de Deus e nos afastar dele, porque chega um ponto, irmão, que só falta Deus estar errado. Você começa assim, só falta Deus estar errado. Não concordo com fulano, não concordo com ciclano, não concordo com beltrano. Fulano penteia o cabelo do lado, o outro
calça, sapato baixo demais, uma série de desculpas. Quando for um fato de liderança, por exemplo, ou na sua casa, você é líder da sua casa, transmita a comunicação ao seu filho é muito fácil você chegar e falar assim, por exemplo, vai parecer que está certo, olha só, a obra de Deus não pode ser feita desse jeito, a obra de Deus não pode ser feita de forma relaxada. Parece que está certo, mas você se colocou no lugar da outra pessoa para ver o esforço, para ver o esforço que ele tem, quantos trabalhos ele tem, qual o compromisso, as dificuldades, as limitações. Agora, olha a diferença. Você chegar e falar com amor, falar, meu irmão, o que a gente pode fazer para te ajudar a você estar conosco? Olha a diferença. O que a gente pode fazer para te ajudar? O que te impede de estar? A pessoa vai pegar e vai fazer mais esforço. Se você chegar e falar com a sua, ou vai estabelecer determinadas prioridades. Você chegar e falar para seu filho com arrogância, com essa arrogância você vai causar traumas, ou até despertar outros que estão lá. Que Deus possa trazer a nós a sabedoria necessária para que nós possamos conviver em amor. O orgulho ele pode nos levar a pensar que somos melhores do que os outros, que merecemos tratamento especial, ou que estamos sempre certos, ou tem que fazer sempre do nosso jeito. Então, em Salmo 149, versículo 4, ele diz assim: Ele coroa os humildes com a salvação. Em outra tradução diz: Ele Ele enfeita com vitórias. Jesus, ele disse que os humildes herdarão a terra. É tudo mais fácil. Tudo mais fácil. E quando fala humilde, não é aquela pessoa que está se colocando colocando à disposição para ser pisado. Humildade é você reconhecer o seu valor com modéstia e respeito, não se colocando superior ao outro, mas defender o que você acredita com convicção. Características de humildade. Vou citar 4 aqui. Se nós fôssemos mais humildes, as críticas nos afetariam menos. Se alguém fala algo a meu respeito e isso condiz com a verdade, por que eu ficaria chateado? Pelo contrário, isso tem que nos agregar. Uma outra característica de uma pessoa humilde é que o coração é ensinável, você está pronto a aprender. Eu lembro quando meu filho nasceu, eu escrevi uma frase: ninguém é tão grande demais que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Que nós tenhamos a humildade de saber, de aprender com quem sabe menos. A humildade consiste em saber servir. O humilde, ele serve com amor, mas quando o orgulho toma conta, exige, você entendeu? Exige, é mais arrogante, é mais presunçoso. A humildade consiste em saber humilhar-se diante de Deus. Humilhai-vos, pois, sobre a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Jesus disse: bem-aventurados humildes, porque eles herdarão a terra. Amém? Então que nós possamos atender esse chamado à humildade.
Eu gostaria de cantar uma canção aqui. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo, se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Amém. Glória a Deus. Irmãos, gostaria que os irmãos ficassem de pé e que vocês entendessem que com humildade tudo é mais fácil. É mais fácil para conviver com a família, no trabalho. É mais fácil para as coisas acontecem. Deus abençoa porque herdarão a terra. E a mão de Deus é sobre os humildes, sempre abençoando, abrindo porta, prosperando. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas concede graças aos humildes. Irmãos, eu quero fazer aqui um convite para que venham na frente aqueles que desejam ter um coração mais humilde, aqueles que percebem que há contenda na sua casa, que há divergência no seu trabalho, dificuldade de relacionar com o seu patrão. Vem aqui na frente. Que tem dificuldade de conduzir com sucesso um casamento ou relacionamento, vem aqui na frente. Ou você que ama seu ministério, mas deseja ter mais sabedoria para conduzir com mais sucesso, vem aqui na frente, lembrando que quem é para ser envergonhado é Satanás. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele é o inimigo das nossas almas. Eu, assim como você, estou aqui para fazer a obra de Deus. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo
Deus, Pai eterno, é no nome do Senhor Jesus. E o meu orgulho É no nome do Senhor Jesus, meu Pai. A palavra está entregue. A missão está cumprida de hoje. Que Teu Espírito Santo venha mover no coração de cada um que ouviu essa palavra. E aqueles que pela fé se dispuseram, ó Pai, ou reconheceram, tiveram a ousadia de enfrentar o orgulho. Conceda a eles a graça, meu Pai, de superar-se nessa fraqueza, de vencer o diabo nessa causa. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Se há contenda neste lar, que não haja mais. Se há divisão nesta casa, que não haja mais. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe esse casamento, abençoe essa família, abençoe esse pai que precisa se reconciliar com seu filho ou com sua filha. Em nome do Senhor Jesus, Pai, conceda sabedoria para que possa gerenciar, administrar sua casa, seu trabalho. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Conceda, meu Pai amado, sabedoria e humildade, amor, para que possa prosseguir, meu Pai, honrando o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Assim nós declaramos, ó Pai, cada um aqui abençoado em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Aleluia.